Por exemplo, uma coisa que incomoda sobremaneira é que você vê uma mesma pessoa emprestando o seu nome para atuar em diversas câmaras. Isso denota, no meu sentimento, que essa pessoa está vendo a arbitragem não como um mecanismo, uma disciplina colocada a serviço da comunidade para solucionar efetivamente conflitos e eliminar, assim, a carga do Poder Judiciário. Não. Ele está vendo a arbitragem muito mais como um negócio do que propriamente como uma atuação naquela linha que eu mencionei anteriormente. Mas, Andresani, então, o que você está colocando é que a arbitragem, apesar de ter começado há pouco tempo, porque a lei é muito recente, ela começou bem e hoje ela está funcionando pior do que estava antes. Com certeza. Ou seja, ela não está num processo evolutivo? Não, ela está evoluindo. E eu acho que a lei, como toda lei, ela merece alguns reparos, né? Reparos vindos da prática mesmo, da observação das coisas do dia a dia, né? Inclusive nós estamos estudando a apresentação para alguns parlamentares, né, de algumas sugestões no sentido de serem promovidas essas alterações sobre as quais nós falaremos. Uma delas, no meu sentimento que seria proveitosa, é impedir que uma mesma pessoa atuasse em diversas câmaras. Porque no limite, Roberto, o que acaba acontecendo? Você fica com todas as câmaras com a mesma composição e sem concorrência entre elas. Porque os árbitros são sempre os mesmos. Os mesmos. Isto a desfavor do quê? Da própria qualidade da arbitragem. Quando você soma esse aspecto ao fato de você não ter na arbitragem um duplo grau de jurisdição, ou seja, a decisão ela é irrecorrível no âmbito da arbitragem, salvo raríssimas exceções. Quando você observa isso, quando você observa que muitas vezes a suspeição ou impedimento que você consegue vislumbrar com mais clareza no âmbito do Poder Judiciário, ela é uma coisa mais sutil dentro do ambiente das arbitragens, isso se constitui efetivamente numa coisa, eu diria, para dizer o menos, perigosa, não é? Eu te dou um exemplo. Vamos admitir que quando você queira submeter uma questão a um juízo arbitral qualquer, o que acontece? Uma das partes escolhe um árbitro, a outra parte escolhe um outro árbitro e os dois escolhem um terceiro. Normalmente é assim, tá? Esses árbitros necessariamente são da Câmara que está sediando essa arbitragem ou ele pode ser um árbitro qualquer escolhido pelas partes? Se eventualmente ele não fizer parte da Câmara, mas for de confiança das partes, mas de confiança do ponto de vista técnico. Perfeito. Evidentemente que ele tem, ele está imbuído de boa fé. Ele está proposto a ser imparcial, equidistante em relação às partes. Mas é um homem de confiança pela sua qualidade técnica, pelos seus conhecimentos científicos. Se ele não fizer parte da Câmara, você pode indicá-lo e se a Câmara o aceitar, normalmente é assim que acontece, ele vai funcionar como árbitro. Mas imagine uma situação onde você tem como árbitro escolhido, não é? Uma pessoa de reconhecida capacidade técnica, o outro árbitro é escolhido pela outra parte e os dois escolhem um terceiro. Se eventualmente o meu árbitro for tímido, por exemplo, aqui é uma certa contradição, porque se o indivíduo é tímido ele não pode estar funcionando como árbitro, mas vamos admitir que ele seja uma pessoa mais receptiva aos argumentos dos outros. O outro árbitro, ele pode eventualmente indicar como terceiro, e o meu primeiro aqui vai aceitar, por exemplo, um vassalo intelectual. O que eu chamo de vassalo intelectual? O primeiro árbitro, de repente, ele foi o orientador de uma tese de mestrado ou doutorado desse terceiro árbitro que está sendo escolhido. Sabe o que acontece numa situação como essa? Muito provavelmente as suas razões não vão ser vistas com a mesma simpatia do que as razões do outro lado. Mas, doutor Andresani, a estrutura da arbitragem é exatamente essa. Um árbitro de um lado, outro árbitro do outro e um árbitro escolhido em comum. Essa, e nós não temos uma forma também de mudar essa estrutura. Existe.
Existe desde que o regimento interno da Câmara se dispõe a fazer isso. Porque aí eu diria que há um caso típico de suspeição, porque você pode começar esse jogo já tendo sido derrotado, Roberto. Como é que um vassalo intelectual vai se opor à ideia do mestre dele, do orientador dele? Então você pode ter um problema sério por essa via também. Aí você vai somando as coisas, né? Tem este aspecto da falta de duplo grau de jurisdição, tem este aspecto de escolha dos árbitros, tem este aspecto onde você tem o nome da mesma pessoa espalhada por diversas câmaras, tem este aspecto onde você não consegue identificar com precisão se o indivíduo é suspeito ou se ele está impedido de atuar naquele caso, e tem um aspecto mais perigoso ainda. É que o juízo arbitral, ele funciona sob o manto do sigilo. Ao contrário do Poder Judiciário. No Poder Judiciário, as ações que correm sob segredo de justiça, estão lá, inúmeros cláusulos na lei, e todo mundo sabe quais são. Mas são exceções à regra do caráter publicista que todas as demandas possuem. No juízo arbitral isso não acontece. Isso fica sob o manto do sigilo. Então o que lá acontece, ali fica. Salvo você, a pessoa que eventualmente estiver insatisfeita com a decisão, agredir a decisão, desafiar a decisão arbitral em juízo, perante o Poder Judiciário, que existe essa possibilidade, mas num espaço muito angusto, num espaço muito pequeno, muito estreito. Então, bom, mas aí seria uma coisa que a gente estaria voltando para trás, porque além da arbitragem, se depois vai para a justiça, então vamos direto para a justiça, pegamos essa morosidade e ficamos nisso aí que a gente hoje está vivendo. Perfeitamente. Foi feito um levantamento, Roberto, por um escritório de advocacia aqui em São Paulo, que eu não vou conseguir me lembrar o nome, e segundo o levantamento feito, existem hoje 407 decisões arbitrais sendo hostilizadas em juízo. Eu não estou falando de 10, de 15, não, 407. E dessas 407 decisões, 180 aproximadamente foram declaradas nulas pelo Poder Judiciário. Por questões formais, por questões de parcialidade e outros defeitos mais. Isso significa dizer, no final do dia, exatamente isso que você está mencionando. Aparentemente nós estamos retornando à origem e nós temos que colocar sob suspeita o préstimo, né, dessa disciplina da arbitragem no Brasil. Mas eu acho que ela é imprestável, ou está se tornando imprestável, por conta da postura de alguns, e não são poucos, que estão transformando a disciplina num negócio de advogado, o que não é possível. Veja, hoje você tem o Conselho Nacional de Justiça para fiscalizar todo o Poder Judiciário. Você tem a Corregedoria da Justiça, onde qualquer tipo de anomalia, qualquer decisão teratológica, qualquer má postura do órgão judicante ou do agente do órgão judicante, você pode fazer uma reclamação. Ela é acolhida de uma certa forma, etc. No âmbito da arbitragem, você não tem essa possibilidade. Então pode acontecer a maior barbaridade dentro da arbitragem, coisas ilegais, provas suprimidas, sentença que hostiliza a prova, coisas desse tipo, e ninguém fica sabendo. Mas, doutor Andrezani, o que eu vejo é o seguinte, nós temos uma formalidade na justiça que ela é muito complicada. O processo, depois de 5 anos, descobre-se que faltou um carimbo na primeira página e anula o processo. Né? Existem dezenas e centenas de casos assim, que o formalismo é um ponto fundamental dentro do processo. Agora, na Câmara de Arbitragem, o que é fundamental é ser uma coisa de uma seriedade muito elevada. Deveria ser assim. Eu acho que na maioria dos casos até acontece isso, mas não acontece sempre. Roberto, eu aqui posso dizer até com certa tranquilidade.
aquele que vê o negócio ou a arbitragem como um negócio, né, muito provavelmente, ele vai se sentir sensibilizado ou atraído, né, quando uma das partes for uma grande organização, ou quando uma das partes estiver, por exemplo, representada por um escritório com muitos advogados, ou que produz muitos documentos. Por quê? Porque são estes, né, os grandes fornecedores de novas arbitragens. O indivíduo que não tem um certo escrúpulo e uma certa postura e faz disso um negócio, é claro que ele vai se sensibilizar por conta dessas questões, eu diria, monetárias. E isso vai sair a desfavor do indivíduo que, de boa fé, né, se dispõe a discutir o seu direito numa Câmara de Arbitragem. Então, é evidente que não existe nada de perfeito debaixo da luz do sol, mas são certos cuidados que eu acho que a pessoa tem que ter antes de colocar no contrato que ele vai assinar um compromisso arbitral. Porque eu costumo dizer, pior do que uma justiça tardia é uma injustiça precoce. Bem pior. Não é? Bem Porque pior. é complicado. Você vai, de boa fé, discutir um direito seu numa Câmara de Arbitragem e você encontra ou pode encontrar uma série de armadilhas. Tanto é, existe um artigo recentemente divulgado no jornal Estado de São Paulo, colocando em dúvida o préstimo da arbitragem exatamente por conta dessas anomalias. Na nossa visão, a lei deveria ser aperfeiçoada. E eu estou falando de uma coisa colocada a serviço do público. Não é qualquer coisa. A arbitragem é uma coisa seríssima, não é? Porque você pode estar sendo induzido a fazer uma coisa que no final se revela uma armadilha, não é? Isso é uma coisa terrível. Mas você vê, a falta de duplo grau de jurisdição, a falta de uma corregedoria, ou pelo menos que se estendesse a competência do Conselho Nacional de Justiça para punir a pessoa que está lá. A falta de fiscalização das próprias câmaras de arbitragem, a possibilidade de o indivíduo espalhar o nome dele por todas as câmaras, tá certo? O sigilo, a impossibilidade de você ter uma revisão, a falta de duplo grau de jurisdição, são defeitos que me parecem muito graves. Precisam ser, talvez, corrigidos e analisados, e vocês estão fazendo essas proposições, estudando propostas para fazer essa melhora. Com certeza, nós estaríamos encaminhando, provavelmente nas 2 próximas semanas, um pequeno estudo, né? Eventualmente para colocar a reflexão de alguns parlamentares e verificar a conveniência de serem manejados projetos no sentido de melhorar essa lei de câmara, de juízo arbitral, que é uma disciplina, eu entendo como proveitosa, desde que manejada por pessoas que se disponham a fazer o papel de árbitros, né? Mas vejam, antes de tudo, a arbitragem como uma solução de conflitos e com um cunho efetivamente, como forma de prestação de serviço para a coletividade, antes de virem a arbitragem como um negócio. Doutor Andrezani, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. E uma das coisas, eu saí aqui com uma certeza absoluta. Na hora de fazer um contrato, colocar uma cláusula de arbitragem, é necessário ter um advogado competente. Muito obrigado, Andrezani, boa noite. E depois voltaremos para conversar sobre carga tributária, que você conhece muito bem esse assunto também. Está ótimo. Eu que agradeço a oportunidade, Roberto, que me foi dada. E eu estou sempre à disposição aí, sempre que você me chamar, com o maior prazer, estaremos aqui. Boa noite, estamos encerrando o Cresce Brasil e estaremos de volta na próxima segunda-feira.